Boa tarde, pessoal. Tive mais uma revelação hoje de manhã. Jesus me revelou em sonho e vou resumir um pouco, né? Porque algumas coisas eu não vou lembrar, né? Mas algumas coisas eu peguei e estou aqui passando para vocês, né? Foi quase a mesma sonho que eu tive do outro vídeo passado que eu fiz. Bom, pessoal, eu sonhei que eu tava com o filho da minha prima no braço, não vi ele tem um ano. Eu tava ali na escadaria com um bocado de amigos meus daqui mesmo, próximos, vizinho, e a gente tava conversando. E do outro lado, né, da rua, tava tendo uma festa. E nisso, de repente, o céu já era de noite, só que deu aquele apagão. E no momento que deu aquele apagão, como é que se diz? Começou a pegar fogo. Foi um apagão muito rápido. Foi e voltou. Como se fosse uma queda de energia. E quando acendeu o fogo lá do outro lado na festa, aí saiu acendendo tudo que é canto fogo, fogo. Tipo aqueles negócios de fogos de São João, que fica, a gente acende ele fica um bom tempo assim. Tipo, eu não sei como é o nome dessa bombinha, não. E ficou em todos os cantos, em todos os lugares aqui. Perto de mim, tudo, e só sei que todo mundo correu desesperado. E meu esposo correu atrás da casa de uma vizinha minha. A gente correu também, que era onde o fogo, quando o fogo vinha, vinha fogo de vários lados. E parece que ele já vinha para atingir mesmo assim a gente, né? Procurando mesmo, e eu vi aquelas pessoas correndo assim atrás também, assim, os amigos meus correndo atrás, e a gente, e meu esposo disse, vem por aqui, e a gente foi assim, e o fogo vinha de lá, e a gente corria pro outro lado, e eu com o filho da minha prima no braço, e nisso que quando eu olhei para trás, que eu virei que o fogo tava vindo na direção das minhas costas, pegou uma das pessoas, não sei se foi colega minha, só sei que tava ali no meio, a gente conversando, e quando eu vi o rosto dela assim, derretendo assim, aquela chama vermelha assim, eu não via fogo, como a gente acende o fogo assim, não. Era fogo tipo lava assim, ó, derretendo. E eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu sou a próxima. E só que eu me escondia. E era fogo para todo lado. Aí quando passava, e eu vi muita gritaria. E nisso eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí eu ouvi uma vez quando dizia, uma das pessoas falava assim, é a volta de Cristo, é a volta de Cristo, é a volta de Cristo. E a gente pegou, aí eu virei, quando eu virei, parou mais aquela gritaria e tudo. Aí eu saí de trás da casa da minha vizinha, eu tô falando bem rápido, porque meu celular não tem muita memória. E eu saí, quando eu saí, eu vi os corpos assim, ó, caído de um lado para outro. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que foi isso, Jesus? Isso foi no mundo inteiro. Aí eu, meu Deus do céu, o que foi isso? Meu Deus. E eu, será que foi a vinda de Jesus mesmo? Meu Deus, não sei o quê. E muitas roupas assim, sem corpo, sumida. E muitos corpos assim. Eu disse, meu Deus, eu fiquei, Jesus, eu fiquei. Claro que eu tinha ficado que eu não estou servindo a Jesus, eu não estou na presença do Senhor, né? E eu dizia assim, meu Deus do céu, e agora eu ficava desesperada, eu via muita gente desesperada. E muita gente querendo entender o que foi, muita gente sem acreditar. E eu via muitos crentes assim da minha rua, né? Crente, até pessoas que andaram comigo na caminhada, né? Ficando também. E eu descia a escadaria da minha casa e eu ficava querendo. Eu sabia já o que estava acontecendo. E nisso eu me lembrava do filho da minha prima que estava no meu braço. Aí foi que eu caí a ficha que ele desapareceu. Aí eu fiquei, tá, meu Deus do céu, uma criança inocente, né? Jesus rebatou a criança do meu braço. Aí eu disse, foi o apocalipse. Aí eu fiquei desesperada. E eu disse, porque saindo um pouco do sonho, esses dias eu tô tendo muitos sonhos assim, tipo, Jesus me livrando do inferno. Eu querendo cair no inferno, indo pro inferno e Jesus sempre me alertando, que tá dando, assim, tipo, a última oportunidade, me dando muitas oportunidades, me alertando através do sonho, né? Aí eu dizia no sonho, eita meu Deus, por isso que Deus estava me dando sonho direto, falando comigo no sonho, que era para aceitar, e eu dizia, amanhã eu aceito, amanhã eu vou voltar, amanhã eu vou voltar, e nunca voltava. E eu dizia, agora é tarde demais, agora é tarde demais, meu Deus, eu fiquei, meu Deus, agora eu, meu Deus, e muitas pessoas diziam, meu Deus, aquelas pessoas que não acreditavam na vida de Jesus, passou a acreditar, e nisso, irmão, foi uma coisa assim, e é muito difícil assim falar, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Jesus me deu essa revelação. Não foi sonho por sonho, não. Foi revelação mesmo. E Deus, pela misericórdia, Deus me deu o dom, né? De revelação pelos sonhos. E
quando eu oro, dobro meu joelho no chão, mesmo estando afastado, eu sei que Deus, ele quer eu de novo na presença dele. E sim, voltando no sonho, e eu vi as pessoas como peregrinos, não tinha casa mais, não tinha casa, e vinha aqueles soldados assim. Aí uma pessoa dizia assim: agora a gente está no Apocalipse, o Apocalipse agora começou. Agora, para servir a Jesus, para morar no céu, ter outra oportunidade, vai ter que ser sacrificado em nome dele. E ali cada grupo assim que eu olhava de um lado do outro se tornava um grupo assim. Aí vinha aqueles soldados assim, aquele exército querendo pegar a gente se escondia, eu me enterrava debaixo de um buraco. Eles passavam, e era distante, distante aquele tormento. Tormento, tormento. É como que se ele quisesse que a gente se visse a ele, se visse tipo uma geração, né? Assim, que a gente tinha que morrer. A gente tem, se a gente não negasse a Cristo, a gente seria salvo. A gente já está no Apocalipse, né? E a gente já era salvo. E nisso, e muitos que não negassem teriam oportunidade, mas você ia ser tipo morto pelo amor de Cristo e teria outra chance. E nisso eu via. E quando eles vinham, outros soldados surgia um e surgia outro. Era aquele tormento, a gente não tinha lugar mais, a gente era como um peregrino andando. E nisso ele chegou aí, tinha umas pessoas, uma vizinha aqui perto de casa, e eu vinha ela vindo do trabalho, ela passando por aqui, aí ela ficava decepcionada, porque eu não fui, porque eu não fui, porque eu não fui. Deus foi muito injusto comigo, não sei o quê. Né? Começava a falar e eu dizia a ele, mas não é assim não, tem que entender o trabalho de Deus. Deus sabe, né? Porque você não subiu, você também sabe porque não subiu. Eu acho que tinha que mais juntar mais o pé, assim, eu falando, eu não falei agora isso de juntar os pés, aí eu acho que assim, no momento que ela estava tão desesperada, né, que ela disse que passou, então ela servindo a Jesus, não adiantou de nada, ela foi tempo perdido dentro na presença do Senhor e na casa do Senhor, né, mas o erro não estava em Jesus, o erro estava nela, por isso que não subi. E agora, para a gente que ficou no Apocalipse, agora tá fácil, Jesus está dando salvação, né? Tá à porta, né? Tá ali à porta pedindo para que você se renda nos pés dele, né? Se entregue a sua vida para Jesus, não tem sacrifício nenhum de morte e tal. Mas na segunda, quem ficar no Apocalipse vai assim, no sonho que eu tive, vai ter que morrer. Hoje a gente não precisa morrer, vai ter que morrer espiritual, vai morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu estou falando muito rápido, porque eu estou com medo que o vídeo acabe, Senhor. E nisso, ela ficava murmurando muito, 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 muito mesmo. Né? Porque eu não fui, Deus foi injusto comigo, isso. E eu só sei que já vinha outro batalhão de exército querendo matar a gente. E quanto mais ele via mais muito grupo, ele não vinha para cima da gente, não. Mas quando ele via gente, só dois, tudo. Aí só sei que tinha umas pessoas também da família, né? Que tava lá, né? E ele dizia, vai morrer uma quantidade de pessoa. Vocês não vão negar. E eu dizia, não negue Jesus, não negue Jesus. Eu dizia, parecia que eu ali, eu ficava tão desesperada porque eu conheço a palavra. E eu dizia, agora eu vou aceitar Jesus. Ali eu me arrendia, aceitava Jesus, e Jesus, eu começava a falar em mistério, e era como se eu tivesse abrindo os olhos daquele povo ali. E eu dizia, não negue Jesus, não negue. Aí morreu uma quantidade assim, ficava tudo assim, eles tudo com a metralhadora. E ele dizia, aí eu dizia, não negue, muita gente não queria morrer. Eu disse, mas vocês vão morrer de todo jeito, e vai pro lago do fogo ardente. E como é que se diz? Ali não há mais salvação. Então, já que a gente não aceitou Jesus enquanto não tinha morte, não tinha essas coisas, é livre, tem liberdade, e agora, né, para ganhar o céu, e tem que se arrepender de coração mesmo, não só para morar no céu. Eu dizia, e Deus me usava, eu começava a falar em mistério, e nisso eu me lembro que eu drobo o joelho, aí eles drobavam o joelho assim, as pessoas, né, que tinha uma quantidade assim, aí eu ficava viva, porque eu, tipo assim, eu, como é que se diz? Era como se eu ficasse ainda aqui para alertar as pessoas, né? Como se fosse hoje, como uma pregação, tem os pregadores que Deus levanta os pastores, presbíteros, os missionários dele para levar a palavra de Deus. Era como se eu ia ficar no Apocalipse para mostrar a segunda chance. E nisso eu só sei que quando eles dobravam os joelhos, ali mesmo, e quando eles começavam a tirar naquele corpo, aquele corpo sumia, caía do chão, mas o pano não tinha corpo mais, ele sumia, né? Não ficava o corpo no chão. E ali Deus me mostrava que ali ele já estava sendo arrebatado, já sendo morto, né? Ali eu disse, então tá adiantando. E eu começava a estender a mão e começava a orar nisso. E depois voltava, né? Aí tinha
uma colega minha que no sonho, ela ela queria aceitar Jesus, que a próxima era ela que ia ser morta. Aí nisso, quando ela dobrava o joelho, quando ela dobrava o joelho, aí eu dizia, vai agora, aceita Jesus. Agora Jesus, eu estendia a mão dela e começava a orar. E eu via muitos demônios nela, muitos demônios. E eles não queriam sair. Ela queria se libertar, só que eles não queriam sair. E eu dizia, sai em nome de Jesus, sai, sai, sai. E eu orava tipo com um terço, um negócio assim. E eu dizia terço e não sei. E eu começava a orar. Orar, orar, orar com muita fé. E ele, quando olhava para aquele terço e via a cruz que tinha em Jesus, ele se materializou assim, olhou para mim assim, deu uma gargalhada. E eu saí em nome de Jesus, saí, era o maior sacrifício para sair. E eu via ela ao mesmo tempo e via o demônio lutando contra ela para não sair do corpo dela, mas ela queria se libertar ali. E eu começava a orar, orar, orar. E nisso eu acordei no sonho, né? Acordei no sonho, disse, meu Deus, mais uma revelação Deus me deu. É porque assim, tipo, eu troco o dia pela noite e eu tenho muitas. Assim, eu já fui dormir de manhã já e esse sonho foi uma revelação muito forte mesmo. E eu sei que esse sonho também Deus está me alertando mais uma vez, que Ele me quer. Ele me quer, tá me dando mais outra oportunidade como amigo com você. E eu tô dizendo do meu fundo do meu coração que Jesus está voltando. No momento que eu tô falando para vocês, primeiramente vem para mim, né? Eu não sou nada, sou pó, sou cinza, sou barro, sou ser humano, eu erro, não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito, mas eu vou me votar. Eu não sei como ainda tô aqui falando para vocês e dizendo que eu vou me votar, mas eu vou me votar de uma hora para outra, porque eu não quero, né, morrer sem a minha salvação, porque é muito ruim. Para quem vai ficar é muito triste e eu não quero isso, né? Eu já tive muita intimidade com Deus já, saí, né, porque eu não vigiei, mas o sonho teve mais, mas eu não me lembro mais. E uma das colegas minha, ela estava grávida, que eu nem sabia, né? Ela já tem uma filha já, ela estava grávida. Quando eu desci a escadaria, eu olhava assim e eu vi a barriguinha dela assim grande e ela dizia que desapareceu, que tipo a filha dela tava, no momento a filha dela ela tava grávida, o bebê dela tava mexendo e no momento que deu isso não mexeu mais e a barriga dela murchou, né, e desapareceu. Assim, onde eu vi os irmãos pregando e que eu li também o livro de Apocalipse, algumas coisas assim que eu li faz tempo, eu li o livro de Apocalipse 2 vezes e algumas coisas que eu entendi que no dia, né, assim, o que fica no Apocalipse, um negócio assim, os bebês iam sumir, as crianças iam sumir, né, de repente. E é isso, irmão, foi muita morte, foi terrível o sonho. Foi mais uma revelação e eu agradeço a Deus, né, por ele ter me dado essa revelação. E eu creio que quando eu me voltar, Deus vai me dar muitas revelações boas, né? Eu não só tenho mais de revelação só com arrebatamento, mas eu tenho de som de trombeta que eu já havia sonhado lá na frente, só que eu não me lembro muito bem, né? E é assim, né? E eu peço que falei, espero que você entendeu o que eu falei, né? Mas eu quero dizer que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu sou muito boa de me expressar. Falei muito rápido para dar tempo. Sou muito boa de expressar, mas eu quero dizer que Jesus está voltando. E eu jamais ia brincar, ia dizer, se fosse um simples sonho, eu ia falar, porque quem ia pagar o preço era eu, o castigo era eu. Porque com as coisas de Deus não se brinca. E quando eu estava na presença do Senhor, eu via que não estava dando para mim assim, de tipo, de querer pecar, de muitas coisas assim, eu me afastava. Quando eu não ia buscar, porque a gente só sai da presença do Senhor quando a gente está passando por luta, tribulação e não aguenta as lutas, porque a gente tem que passar, a gente sai, né? Não aguenta. E, tipo, a gente não vigia e a gente cai, né? A gente tem que pedir força. E para eu estar lá dentro brincando, eu muitas vezes eu me afasto. Muita gente pode dizer assim, julgar e como julga mesmo, como fala de já foi crente tantas vezes, não se afirma, mas é assim, é como se diz a palavra de Deus, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas é assim, a gente sempre está aqui aprendendo, errando, errando e aprendendo, né? E vamos lá, né? E eu peço a vocês que vocês prestem atenção muito bem nesse sonho que eu falei, que Deus toque no coração de vocês, né? E vamos lá. Amém. E uma boa tarde para vocês. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero trazer uma visão que eu tive
há alguns anos atrás, eu acho que aproximadamente uns 7 anos, se não me engano, aproximadamente, pelo tempo que eu tenho de crente. E essa visão foi muito forte. Creio que nessa visão Jesus me mostrava tudo aquilo que ia acontecer nesses tempos. Eu vi alguns comentários, né, a respeito de um vídeo meu que foi postado, né, o último vídeo. E algumas pessoas fizeram alguns comentários um pouco complicados. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se eu sou mentiroso, falso profeta, não se preocupe, porque Deus vai tratar comigo. Se eu disser para você que eu vi aquilo que eu não vi, Jesus vai tratar comigo. Não se preocupe, tá bom? Eu não sou um falso profeta, eu não sou mais um. Não se preocupe. Enquanto eu estiver contando aqui essa visão, muitos de vocês vão sentir a própria pessoa do Espírito Santo de Deus, o Paracletos. Ele vai trazer em vocês, ele vai testificar no espírito de vocês de que o que eu estou falando é verdade. Não se preocupe, tá bom? Não se preocupe em julgar. Se eu estou mentindo, Deus vai tratar comigo, tá bom? Nem se preocupe. Essa visão, na verdade, isso não foi um sonho, isso foi um arrebatamento de espírito, tá bom? Eu estava no meu quarto, de repente eu não estava mais no meu quarto, eu já fui levado para frente da minha casa em espírito. E eu olhava para frente da minha casa, no horizonte, e eu via surgir tornados. Sabe aqueles tornados que aparecem nos Estados Unidos? Aquele tornado começava a aparecer. E eu apontava minha mão para aquele tornado e dizia: em nome de Jesus eu te repreendo. E o tornado desaparecia. De repente outro tornado surgia, enorme. E eu levantava minha mão e dizia: em nome do Senhor Jesus Cristo eu te repreendo. E aquele tornado desaparecia. De repente eu olhei para o meu lado direito e eu via aviões de guerra cortando os céus. Eram muitos. Acontecia uma batalha no céu com esses aviões. Depois eu olhava e eu via um cavalo preto descendo do céu. E em cima desse cavalo preto tinha um cavaleiro. E esse cavaleiro, ele era semelhante àqueles cavaleiros medievais. Eles tinham uma espécie de armadura, todo negro. E ele carregava na mão dele, ele carregava uma lança. No cavalo aqui, ele carregava uma lança. Essa lança também era preta. A ponta dessa lança, ela era grossa no começo e ela ia afinando até ficar a ponta fininha. Ela era grossa no começo e a ponta ia afinando. E aquele cavalo descia com aquele cavaleiro negro. E aquele cavaleiro levava na mão dele uma lança pontiaguda, preta. Eu entendi aquele cavaleiro negro como fome. E ele descia. De repente eu olhei para o lado esquerdo e eu vi um dragão, um enorme dragão. Um dragão vermelho. E em cima do dragão vermelho havia um homem de branco. Um homem todo de branco, queridos. Todo de branco. E aquele homem, ele dominava o dragão. Ele estava em cima do dragão. Ele estava montado no dragão como um homem monta em um cavalo. Para dominar o cavalo. Esse homem todo de branco estava em cima desse dragão vermelho, dominando esse dragão vermelho. E esse dragão vermelho voava pelos céus com esse homem em cima. E esse dragão, ele saía cuspindo fogo. Da boca desse dragão saía fogo. E ele voava pelos céus, lançando fogo pela boca daquele dragão. Então olha só, foram tornados que apareciam. Os aviões de guerra que começaram a cortar os céus, uma batalha nos céus acontecia de aviões de guerra. De repente o cavalo preto descia, com esse cavaleiro negro, descia com essa lança na mão. E depois eu olhava e eu via esse dragão enorme vermelho, com um homem em cima. Esse homem de branco em cima, na minha interpretação, o Anderson, eu entendia esse homem como o anticristo. Eu entendia ele como o anticristo. Não sei o que os irmãos vão sentir enquanto estiverem vendo isso. Mas eu entendia ele como anticristo, tá bom? Depois de um tempo eu tive outra experiência com relação aos últimos dias. Eu estava com um problema intestinal. E eu estava orando para Jesus para que o Senhor Jesus me curasse. E eu tive outra visão. Eu estava na frente da minha casa. Na frente da minha casa tem uma ladeira. E eu estava na frente da minha casa. E eu olhava para o céu e no céu aparecia uma tesoura de ouro e um garfo, semelhante àqueles garfos que os fazendeiros pegam o capim. Ele era comprido e a ponta dele não tinha 3 pontas, ele só tinha 2 pontas, esse garfo de ouro. E eu olhava para aquela tesoura e para aquele garfo de ouro
E eu dizia assim, meu Deus, deixa eu correr e consertar a minha vida, porque o meu Senhor Jesus está voltando. E ao ver aquela tesoura, aquele garfo, eu saía correndo em busca de consertar a minha vida, porque eu entendia que Jesus estava voltando. Meus irmãos, tudo que eu estou falando para vocês, passo a passo vai se cumprir. Passo a passo vai se cumprir. Na nossa, aqui nós, esses tornados eles vão se cumprir. Essa guerra ela vai acontecer. A fome ela vai vir. E esse homem vai surgir em cima desse dragão. Eu não vou dizer o que é esse dragão, porque pode haver muitas interpretações. Mas o que eu estou lhe dizendo vai se cumprir passo a passo. Se não se cumprir, é porque o que eu estou dizendo não vem de Deus. Mas não se preocupe, tá bom? Pode ficar atento, porque o que eu estou dizendo vai acontecer. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.